Quero saudar a todos com a preciosa paz do Senhor. Quero saudar a todos com a preciosa paz do Senhor, aos ouvintes da Rádio Presença de Deus, que estão sintonizados neste momento no programa Encontro de Fé. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Quero agradecer ao pastor Jorge pelo honroso convite que me fez para participar do programa Encontro de Fé. Quero ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, no capítulo de número 5, e os versículos 21 até o 23, e depois vamos continuar a leitura no versículo 35. Vamos ler esses versículos e trazer uma reflexão para você. Diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto do mar. E eis que chegou um dos principados da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, roga-te que venha, lhe põe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu a grande multidão que apertava. Versículo de número 35. E estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, em que disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito, planteava. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais? E entrando, disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A minha não está morta, mas dorme. E riram dele, porém ele, tendo feito sair todos consigo, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e o que com ele estava, e entrou onde a menina estava, deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e pois já tinha 12 anos, que assombrava com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse de comer. Estamos diante de um texto muito maravilhoso, um texto que fala de um pai que estava atribulado, um pai aflito, que a situação que a menina desse pai se encontrava era uma situação muito difícil. Lendo esse texto, queridos, essa narrativa da palavra do Senhor, nós extraímos o seguinte tema: as 5 atitudes que Jairo tomou para receber o milagre em prol da sua filha. As 5 atitudes que Jairo tomou para receber o milagre para a sua filha. Que você decore
esse tema nesta tarde. Olha, queridos, as 5 atitudes que Jairo tomou para alcançar o milagre para sua filha. Quando nós lemos os versículos de número 22, vamos ver, queridos, a primeira atitude que Jairo tomou. Jesus era a única esperança daquele pai atribulado, pois já havia muitos anos que aquela menina vivia com esse problema, com essa enfermidade. O escritor Lucas diz que era a única filha e ela estava quase morta, quase morrendo. Queridos, e quando começamos a ler a palavra do Senhor, vamos ver aqui a primeira atitude que aquele pai fez para receber o milagre em prol da sua filha. E a primeira atitude que Jairo tomou é que ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus, confiando, que você vê que ele diz: eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome de Jairo. A primeira atitude que ele fez, ele foi até Jesus. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 11 e o versículo 20, que ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Para nós recebermos alguma coisa de Jesus, temos que fazer a nossa parte. Jairo foi até Jesus. Queridos, para nós receber a bênção de Deus, temos que fazer a nossa parte. Ele foi até Jesus. Ele não ficou, talvez, esperando que alguém fosse dar o recado a Jesus, chamar ele. Não, ele foi até Jesus. E a segunda atitude que eu vejo aqui no texto sagrado é que Jairo, ele se humilhou. Veja, no versículo 22, o que é que diz? Vendo, se prostrou-se aos pés de Jesus. Veja que coisa. Eis que o chefe dos príncipes da sinagoga, o nome de Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Veja que atitude que aquele homem fez. Ele se humilhou. Jairo não somente foi até Jesus, mas também ele se humilhou perante o Senhor Jesus Cristo. Veja aquele homem, para nós, queridos, também receber a bênção do Senhor, temos de se humilharmos. Jairo humilhou-se, mesmo sendo governador, porque a Bíblia diz que ele era chefe. Se você ler a Bíblia pentecostal, no comentário, no rodapé, vai dizer que chefe quer dizer governador. Veja, mesmo aquele homem sendo governador, tendo uma posição elevante na sociedade, ele se humilhou perante o Senhor Jesus. Para nós recebermos, queridos, a bênção de Deus, temos que se humilharmos. Jairo se humilhou-se, mesmo sendo governador, mesmo sendo autoridade. Eu quero dizer, e a Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo 14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Veja, queridos, que primeiro, para nós recebermos a bênção de Deus, temos que fazer isso, tomar uma atitude, como Jairo fez. Jairo tomou a atitude de se humilhar-se. Diz que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Às vezes, queridos, nós queremos a bênção do Senhor, mas não aprendemos a lição que o nosso Mestre Jesus fez. Você sabe que ele deixou as mansões celestiais, o palácio de cristal, para habitar entre os homens. E a Bíblia diz
que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Veja, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Oh, queridos, a Bíblia conta a história do homem, que ele era leproso dos pés à cabeça, Naamã. A Bíblia diz que ele era um grande homem, porém ele era, e Deus era até com ele, a Bíblia diz, mas aquele homem era leproso. Aquele homem era leproso dos pés à cabeça. E a Bíblia diz que aquele homem fez emboscada a Israel, fez guerra a Israel e levou como escrava uma menina que ficou na casa sua. Ela agora estava aqui, a menina na casa, ela agora que a minha levou, e ela ficou como empregada doméstica, trabalhando ali na casa daquele leproso. E um dia aquela menina disse para a sua patroa: Oxalá, se meu Senhor tivesse perante o profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. E a Bíblia diz que quando Naamã chegou, a sua esposa deu o recado, deu a palavra que a menina disse: olha, lá em Samaria tem um profeta. A menina falou: tem um profeta que ele restauraria a tua lepra. E a Bíblia diz, queridos, que agora aquele homem preparou a comitiva e foi até a casa do profeta. De longe o profeta via, quando ele vinha, e disse assim: Geazi, quem é aquele que vem ali? É Naamã, o leproso. Vai lá e diz a ele que ele mergulhe ou lave 7 vezes no Jordão, para ele receber a cura. E a Bíblia diz que Naamã disse: não é Abama e Farpa, rios melhores do que tua terra de Israel, não poderia eu me lavar e ficar curado? Veja, queridos, veja, meus irmãos, aquele homem era leproso dos pés à cabeça, só porque as águas estavam barrentas, estavam turbas, barrenta, nossa linguagem rústica e nordestina. Aquele homem não queria mergulhar no Jordão, só porque as águas estavam turbas, estavam sujas. Mas alguém disse: meu Senhor, tu vier fazer tão grande coisa, quanto mais mergulhar ou lavar-se. Ô irmão, ou irmãs, se eu estivesse lá, eu tinha empurrado aquele homem dentro da água. Mas ele atendeu o conselho do servo e ele mergulhou 7 vezes. Ele não queria mergulhar, mas quando ele recebeu o recado, ele mergulhou e saiu purificado. Aquele homem não queria se humilhar, mas quando ele mergulhou 7 vezes, a Bíblia chega a dizer e diz que a sua pele ficou com a pele de uma criança. Ele foi curado. Aqui está a segunda atitude: humilhar. Devemos se humilhar perante o Senhor, não perante os homens, perante a potente mão de Deus, para que Ele exalte no momento certo. A humilhação é precisa para nós receber o milagre que precisamos, queridos, se humilharmos. Olha a terceira atitude que Jairo tomou: ele clamou. Veja o versículo número 23, rogo-te muito, disse: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e põe as tuas mãos para que ela sare e viva. Aqui está a terceira atitude que precisamos tomar para receber o milagre da parte de Deus: é clamar. Jesus atendeu o clamor desesperador daquele homem atribulado, daquele homem aflito. Essa foi a atitude precisa. Ele clamou a Jesus. Ele acreditou que Jesus poderia resolver o seu problema. E Jesus atendeu. Tome essa atitude hoje de clamar. Clama.
vai clamando, a porta vai se abrir. Se o mar está em tua frente, vai clamando. Assim como Moisés clamou e o mar se abriu, vai se abrir para você. E Deus vai dar vitória. Ele tomou essa atitude de clamar. A quarta atitude que ele fez foi de desanimar. Quer dizer, ele foi perseverante. A quarta atitude que ele já fez foi de não desanimar-se. Ele foi perseverante, não desanimou. Veja o versículo 35, o que é que diz a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fada mais o mestre? Veja, meus queridos, que coisa. Eu quero dizer para você que precisamos, essa atitude é precisa. Precisamos de perseverar. Ele foi, veja que coisa. Alguém disse, o mestre, a tua filha já está morta. Por quem enfada mais o mestre? Veja que notícia, irmão, que aquele homem teve quando ele teve essa notícia. A tua filha já está morta. Veja, para quem enfada mais o mestre? Eu quero dizer para você que está aí ouvindo que a última palavra de Jesus, Ele está conosco nas horas mais difíceis da nossa vida. Jesus está conosco. Não importa a circunstância, o problema que você está passando, mas se você tomar essa atitude de ser perseverante, você vai receber a bênção de Deus. Olha, a perseverança, irmão, é uma virtude gloriosa. Muitos servos de Deus no passado e também no presente têm recebido as bênçãos de Deus porque é perseverante. Esse homem foi perseverante. Ele acreditou, mesmo que alguém deu aquela notícia triste para ele. A sua filha já está morta, veja. Mas Jesus Cristo é aquele que não se atrasa. Ele chega no momento certo. Ele chega no momento certo, irmãos e irmãs. Quando já eu pensava que tudo estava perdido, Jesus chega e diz, não temas, crê somente. Veja, meus queridos, precisamos acreditar. Estendo eles ainda falando. Veja, mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao bispo, Senhor, não temas, mas crê somente. Acredite, deposita a tua fé em Jesus Cristo, crê somente. Precisamos acreditar, irmão, para receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus soube que seu amigo Lázaro estava morto, ele passou 4 dias ainda. Ele passou 4 dias para chegar até Betânia. E quando chegou lá, a sua irmã disse, Jesus, se o senhor estivesse aqui, o meu filho não estaria morto. Mas Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. O irmão, o corpo já estava em fase de recomposição. Mas Jesus é aquele que chega na hora certa, no momento certo. Ele chega naquele momento e a Bíblia diz que já estava cheirando mal. Mas Jesus chega e clama, Lázaro, sai para fora, e o milagre aconteceu. Nesta oportunidade que você está ouvindo, acredite que Jesus Cristo é o mesmo. Tome essa atitude, seja perseverante, nem tudo está perdido, meu irmão. Precisamos acreditar que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele pode operar. Olha, meus irmãos, e o quinto atitude que já lhe tomou.
é que ele abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Veja que diz o versículo 39, entrando disse, porque vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. Veja, meus queridos, que coisa. A bênção de Deus a bênção de Deus é condicional. Você recebe se quiser. É preciso você tomar a atitude de abrir a porta. Nesta oportunidade que você está ouvindo, abra a porta. Abra a porta da sua casa. Abra a porta do teu coração para Jesus entrar. A Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei com ele e ele comigo. Ele quer entrar no teu coração, na tua vida. Esta casa é o teu coração. Ele está batendo. Ele quer fazer morada. E na casa de Jairo, Jesus entrou para fazer um milagre. Repito, você que está ouvindo. Convida Jesus para entrar em tua casa. Jesus quer entrar, fazer morada. Ele quer fazer morada, transformar, mudar a situação. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, diz quando ele disse, essa menina não está morta, mas dorme. Riram dele. Os planteadores riram. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, quer dizer, os discípulos que estavam com ele, entraram na casa e a menina estava deitada. Veja que coisa. Jesus entrou na casa de Jairo e a primeira coisa que Jesus fez foi mandar os planteadores sair. Porque Jesus, o nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. Tira os planteadores que eu vou operar o milagre. Jairo tirou os planteadores, Jesus entrou e ele operou o milagre. Aleluia! A sexta atitude para concluir, queridos, que Jairo fez foi de tomar a atitude de tirar os planteadores. Eu adiantei aqui o versículo. A sexta atitude que Jairo fez foi de tirar os planteadores da casa. Veja o versículo 38, o que é que diz? Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. Jesus disse, tire os planteadores que eu quero operar. Jairo obedeceu ao Senhor Jesus, tirou os planteadores e a Bíblia diz que entrando Jesus, viu o alvoroço e a menina estava morta, mas disse, a menina está dormindo. Veja que coisa, e tomando a mão da menina disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou-se. Veja, queridos, Jairo foi abençoado. Jairo alcançou o milagre para sua filha, porque tomou essas atitudes. Ele tomou a atitude de clamar. Ele tomou a atitude de ir até Jesus. Ele tomou a atitude de se humilhar. Ele tomou a atitude de clamar. Ele tomou a atitude de ser perseverante. Ele tomou a atitude de abrir a porta. Porque eu quero dizer que às vezes Deus é condicional. Você é abençoado se quiser. Mas se você quer ser abençoado, abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Jairo abriu a porta da sua casa. Jesus entrou e ele operou o milagre. Tome essa atitude. Jairo se humilhou. Jairo foi perseverante. Portanto, queridos, esta é a palavra que eu deixo para os ouvintes que estão sintonizados nesta rádio. Presença de Deus,
Você que está nesse momento sintonizado no programa Encontro de Fé, receba esta palavra agora. Tome atitudes, seja fiel, tome atitude. Deus quer mudar o quadro. Deus quer esse problema insolúvel que tu estás passando. Deus pode solucionar. Deus pode resolver. Mas toma atitudes. Faz a tua parte. Foi o que já ele fez. Ele tomou essas atitudes e recebeu a bênção de Deus. Portanto, essa é a palavra que eu deixo para você, ouvintes desta programação.